tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro que estamos tendo nesse trimestre. Nosso tema, o Grande Conflito. Você tem nos acompanhado e nós estamos já na 5ª semana desse novo período, que é a respeito do grande conflito. Você nos acompanha, você já compartilhou o nosso vídeo com seus amigos, nosso canal, já curtiu, já se inscreveu? Se ainda não fez isso, ainda dá tempo. E também dá tempo de adquirir o nosso manual para acompanhar o estudo da lição, tanto ele de forma física quanto de forma virtual. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E nós temos aqui também algumas pessoas que mandam uns recadinhos para a gente, que comentam os nossos vídeos. Se você ainda não fez isso, também dá tempo de fazer. Hoje eu quero mandar um abraço para Maria do Socorro, que nos acompanha de Goiânia, Terezinha Franco, de Martinópolis, interior de São Paulo, a Isabel Lopes, de Teresina, no Piauí, e também o Manuel Emili, que nos acompanha lá de Moçambique. Sejam todos muito bem-vindos e continuem compartilhando, mandando as mensagens para que nós possamos mencionar aqui. Para estudarmos mais um tema aqui a respeito do grande conflito, tenho hoje aqui comigo alguns convidados. Quero apresentar primeiramente o pastor Osmar Borges. Apresentar não, que todo mundo já conhece. Seja muito bem-vindo, pastor. Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. Olá, Dani. É sempre um privilégio estar aqui com você no Estudo Central e saber que tem conosco aqui um monte de gente que está sempre conectado. Não deixe de compartilhar esse link com mais pessoas, não deixe de ativar o sininho também e deixar o seu like fortalecendo esse canal. Eu espero que o estudo de hoje seja muito importante para o nosso crescimento intelectual e espiritual também. Amém. E também, junto conosco, temos aqui o evangelista Luiz Gonçalves. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, Dani. Prazer é meu estar aqui com você, com o meu amigo pastor Osmar e com você que está acompanhando a gente aqui no Estudo Central. Deus abençoe a todos nós e vamos começar o tema que é um tema palpitante. Pastor Osmar, o senhor pode fazer oração, por favor? Claro. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade que temos de estudarmos a sua palavra, de permitir que o Espírito Santo nos mostre o quão difícil foi para que essa palavra chegasse pura em nossas mãos e que possamos fazer o mesmo, levando o pão para os que não têm nada para comer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais a respeito da fé contra todas as dificuldades. Quem será que nos fortalece, aquilo que nos traz, nos dá força para prosseguir em meio aos problemas, em meio às dificuldades? O verso que vai guiar a nossa lição hoje aqui está em Salmo. Nós tivemos uma série anterior em que estudamos vários capítulos, vários temas a respeito dos Salmos. E hoje aqui o Salmo 119, no versículo 11, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que será que nós temos para aprender, para conhecer um pouco mais a respeito da palavra? O que o salmista queria dizer quando ele colocou essa questão de guardar a palavra no nosso coração? Como a gente pode traduzir isso hoje, pastor? No contexto do conflito, que é o tema de nossa lição geral, a palavra de Deus ela vai ser sempre a pedra de toque, a pérola de grande preço, o mapa, o caminho que vai conduzir à luz que é Cristo, porque a salvação é única e exclusivamente por Cristo. Mas a gente, nos estudos passados, nós vimos que o inimigo mudou de estratégia e não mais perseguia, agora trazia a verdade misturada com mentira, e isso levou muitos anos. É por volta do século XV, século XVI, é que nós vamos ter uma abertura, porque nós vamos ter antes desse período a Idade Escura, a Idade Média, principalmente trevas sobre a palavra de Deus, né? Porque nós não tínhamos um texto nas línguas, aí ficávamos dependentes de sacerdócios e etc. Então, a lição vai trazer agora que grandes homens tiveram um propósito para a vida, e o propósito para a vida deles era enaltecer a palavra de Deus, porque eles entendiam que o mais precioso não era viver a vida que nós estamos vendo agora, era apregoar para as pessoas que estavam em trevas que a fé era a solução para nós vivermos num mundo diferente, e eles deram a vida para proclamar essas verdades, a fé genuína, a fé verdadeira que não é baseada em obras, mas na justiça do próprio Cristo.
E a Bíblia continua falando deste assunto, baseado na sua pergunta do verso para memorizar, que guardar a palavra no coração é um exercício de fé. E se você vai para Romanos 10:17, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, existe essa conexão da fé. Se você observar aqui na introdução da lição que a gente fala de sábado à tarde, fala que os reformadores protestantes tinham algo que as pessoas do século XXI precisam desesperadamente. Sabe o que é? Um propósito para a vida. E aí você tem toda uma motivação com esse propósito, uma bandeira, um propósito, né? E tudo isso só pode ser exercitado pela fé. E a fé não pode ser apenas um sentimento de um pensamento positivo, apenas de uma ideia humana. A fé, ela é extraída, a fé genuína, da Bíblia. E tem uma coisa, Dani, que me impressiona muito. Fala assim: há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Essa uma só fé é impressionante, porque muitas vezes as pessoas creem em carros, em cavalos e em tanta coisa. É um tipo de crença, mas nós cremos no Senhor Deus. E esse texto citado por Luiz é um texto não quantitativo, não é a quantidade de fé, porque como você mencionou, existem outros. Senhor, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não existe um Senhor só, mas é um texto qualitativo, mas em qualidade há uma fé genuína, que quando eu descubro essa fé, eu dou a vida por esta fé. Né? Paulo diz: o morrer para mim é lucro, e o viver é a minha fé, é Cristo, vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou. Então é o conteúdo que a lição vai trabalhar, de como essa lição passou, a Bíblia passou nesses tempos, quão difícil foi para que nós pudéssemos ter tantas versões de Bíblia hoje, físicas e digitais, e que nem muitas vezes valorizamos, que ficam no nosso estante como um amuleto aberto no Salmo 91, ou que a gente usa como desodorante quando vem para a igreja debaixo do braço, e acabou. Então essa Bíblia, ela custou muito para que chegasse à minha mão. Ela está manchada de sangue de pessoas sinceras que deram tudo e a própria vida para que chegasse. É o nosso estudo de hoje. Então, antes da Bíblia chegar ao que nós temos hoje, né, havia os escritos, os primeiros escritos, e aí ainda no Salmo a gente vê Davi falando a respeito das escrituras, né? Como que era impactado para ele, para os reformadores e para nós. Essa fé que a gente tem que desenvolver, ela está baseada na palavra. Então, através do relacionamento, através do estudo da palavra, é que nós podemos ir desenvolvendo, crescendo nessa fé. E aqui, a gente vê ainda no Salmo, falando que Davi se deleitava na palavra. Ele se apegava a ela. Então não dá para a gente só pegar um dia, ler aqui, ler e achar que a gente vai conseguir desenvolver tudo isso. Então a importância desse relacionamento. Como isso pode impactar a nossa vida hoje? Antes do pastor Osmar falar, deixa eu só fazer um comentário aqui. Sabe que Davi realmente falava da palavra, da importância da palavra, mas se você vai para o Novo Testamento, para depois de Cristo, você vai perceber o seguinte: houve um tempo em que a igreja romana ela ocultou a Bíblia Sagrada do povo. E o povo não tinha acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. Quando Lutero começa esse processo de reforma e ele tenta, e outros também, devolver a Bíblia ao povo, isso assustou muito a igreja de Roma, porque eles temiam o povo ter acesso à Bíblia. E Deus, o tempo todo, como Davi menciona, está nos incentivando a estudar a Bíblia e a guardá-la no coração, porque isso é libertador. Isso é libertador. E por que nós temos que guardar a palavra no coração? Porque assim como o pessoal no passado foi perseguido, nós vamos ser perseguidos também. E nós não vamos poder nem sempre estar com esse livro na mão. Então você tem que ter a palavra do coração. E tudo isso só pode ser feito com a leitura, a meditação, pela fé. Né? E aí você consegue ultrapassar todas essas barreiras do grande conflito com a palavra de Deus. Mas lembre-se, o diabo sempre tentou tirar o povo da Bíblia, ou a Bíblia do povo. Que é para cegar, que é para trazer as trevas. O mundo mergulhou em trevas, mas aí Davi entra com Salmo 119, 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu não preciso andar em trevas. Eu amo a sua palavra, por quê? Porque ela me direciona. O que é que eu devo fazer ou não devo fazer?
E aí a lição vai trabalhar que muitos deram a vida. Nós temos, a lição não vai citar, mas nós temos Pedro Valdo, um comerciante que entendeu que a Bíblia deveria, num mundo obscuro, né, sem a palavra, deveria ser proclamada. Então ele ora no meio de um vestido, de uma peça de roupa, ele diz, olha, tem algo melhor. E em alguns momentos, quando a perseguição se acirrou, a história conta que os valdenses, que são aqueles que andavam com Valdo, começaram a escrever fragmentos em pedaços de papel pequeno e colocarem sob a pele, porque eles eram revistados, então ninguém encontrava, para que depois pudesse tirar uma pérola de grande preço de um versículo. Um versículo. Hoje nós temos a Bíblia toda digital. Se eu quiser enviar para qualquer pessoa, se eu colocar um QR Code aqui agora, você vai ter acesso a todo o conteúdo da Bíblia, em qualquer tradução. Mas naquele tempo era tablete de barro, depois passou para pedra, passou por pergaminho, passou para papiro. Hoje nós digitalizamos. Então tá fácil pesquisar a Bíblia por palavra, se você quiser. Mas essas pessoas deram a vida, e aqui começa um processo de... Deus começa a restaurar a verdade, apresentando de novo a Bíblia, porque o povo ficou longe da verdade e deu lugar à tradição. A tradição tomou lugar. A tradição ela vem contaminada, como falamos em blocos anteriores, por pensamentos aristotélicos, platônicos, e não é pura, mas aí a palavra volta com a reforma. A reforma do século XVI, que começa ali, você tem Calvino, você tem Zwinglio, você tem Lutero, pessoas que deram a vida pela palavra. E esse sentimento precisa estar em mim agora, que estou vendo nos últimos dias. E essas pessoas que você mencionou, como Wycliffe e outros mais, eles foram usados por Deus para um processo de tradução da Bíblia, para que ela pudesse ser expandida, e essas pessoas foram terrivelmente perseguidas, porque fizeram isso. Mas você percebe que Deus estava com eles, né? Porque Lutero, quando ele faz a tradução, depois o Wycliffe e outros, eles atualizam essa tradução, eles ampliam, eles corrigem alguma coisinha que não ficou muito bem clara. Até hoje você tem a Bíblia atualizada e vai atualizando. Então Deus, ele vai trabalhando dessa maneira, né? Existiram pessoas que diziam assim, eu preciso de tantos anos para acabar com a Bíblia. Né? E essas mesmas pessoas, não foi uma pessoa só, mas mais de uma dessas pessoas, depois morreram, e a casa dessa pessoa se tornou numa distribuidora de Bíblias. Então Deus, ele vai atuando de uma maneira espetacular, como diz aqui, para que a palavra de Deus seja expandida. E o Wycliffe, ele tem um desejo. Qual é o desejo dele? Ele queria traduzir a Bíblia para o inglês, para seu povo poder ler. Então veja, houve um período que a Bíblia era traduzida na versão da Septuaginta para o latim. Aí nós perdemos muito do grego, do hebraico, do aramaico, e aí muita coisa foi introduzida também. Palavras que não tem no texto original. Mas agora ele diz, não, preciso traduzir, e os reformadores e os pesquisadores foram traduzindo, corrigindo coisas que eram da tradição e não eram da Bíblia. Isso foi fantástico. Aqui, seguindo o estudo da lição, que vai passar por essas partes até que vocês já citaram, né? A respeito de Paulo, da dificuldade que ele tinha também para pregar o evangelho naquela época, porque em momentos de perseguição não tinha o material para poder falar, tinha que saber, entender, conhecer para poder pregar a mensagem e ter a certeza de que a palavra era verdadeira. Então aqui cita 2 Coríntios, que fala que Paulo, apesar de todos os desafios que ele passou, ele confiava porque ele conhecia a palavra, ele tinha certeza de que a fé verdadeira, de que a fé era verdadeira, né? Depois, dando sequência aqui, ainda chega nessa parte de Lutero, né? Na época que ele começou a ler e a entender aquilo ali, foi muito diferente do que ele estava acostumado, né? A gente vê aqui no material falando assim que ao debruçar-se sobre as páginas, o Espírito Santo iluminou a sua mente à medida que as verdades estavam todas obscurecidas e foram sendo abertas, né? Então, na verdade, as pessoas, mesmo tendo a Bíblia, muitas vezes elas não entendem exatamente o que ela quer dizer, se não houver o Espírito Santo. Havia um monopólio da informação religiosa. Então a igreja da Idade Média, ela dominava a informação, assim como dominava a tecnologia, assim como dominava a ciência. Os cientistas eram todos teólogos de instituições romanas,
Então, quando Galileu Galilei apresenta a Terra como redonda, ele foi chamado para se retratar, porque a igreja pregava outra coisa, que a Terra era plana, com 5 elefantes e uma tartaruga debaixo. Então essa era a posição da igreja. A igreja dominava tudo. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente no nosso estudo, o que acontece com a Europa, com o velho mundo, que já não aguenta mais, não pode pensar, porque tinha que ser tudo numa cartilha de uma tradição. E aí você tem a reforma trazendo uma luz no século XVI, né? da Idade Média, Idade Escura, aí vem uma abertura. O que é que vai trazer a abertura? É o Salmo 119, 105. É a lâmpada. A Bíblia chega quando as pessoas têm Gutenberg imprimindo, o primeiro livro que ele imprimiu a Bíblia, e agora você tem a Bíblia sendo, não é mais os reis que têm, ou o clero que tem a Bíblia, todo mundo tem acesso, aí as coisas começam a mudar. Isso acontece no Brasil também. O Brasil hoje, com a quantidade de Bíblia que tem, no mundo que tem, na janela 1040, quanto mais Bíblia vai chegando, mais pessoas vão sendo evangelizadas. Então a palavra de Deus para Paulo era o centro. Porque Paulo era uma pessoa culta, mas ele não vai trazer argumentos. Lá na Grécia, na Europa, quando ele chega, ele dá uma tentativa, mas pouco fruto ele consegue. Aí ele diz, olha, agora eu decidi que eu vou usar a palavra. Os argumentos são bonitos e tal, mas não converte ninguém. Então a palavra tem que ser o centro. É isso que o reformador traz. Só a escritura e mais nada. Porque os reformadores estão vivendo num ambiente hostil. Eles não podem falar, a não ser a cartilha do que a igreja dizia. E aí vem as indulgências, aí vem os sacrifícios. Quando é que o próprio Lutero é liberto? Ele vai subir na escadaria de joelho, mas ele já estava lendo uma Bíblia que ele encontrou acorrentada. A Bíblia já foi queimada em praça pública, como livro proibido. E ele lembra de um verso da Bíblia, o justo viverá pela fé. Aí tudo muda para ele. Aí ele vai se debruçar sobre a Bíblia para descobrir sobre o que a lição vai trazer, e sobre Cristo, quem é Cristo, né? A importância de Cristo. E uma coisa muito impressionante, Dani, é que o Espírito Santo que inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que ajuda o leitor da Bíblia a interpretá-la corretamente. A lição chega a usar um termo que para mim foi impactante, é que o verdadeiro intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, né? A gente deve proporcionar a ele esse ambiente. Pegar a Bíblia, pegar o seu material de estudo, orar e estudar. E o Espírito Santo fala com a gente de uma maneira impressionante. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, imagino que sim, de estudar a Bíblia, gastar um tempo, dedicar um tempo a estudar a Bíblia, e você começa a entender coisas que você não entendia antes. Você lê, você fala assim, aquilo salta assim, é uma pérola assim, sabe? Já passou por isso, Dani? Como que eu não enxerguei isso Como antes? que eu não enxerguei isso antes? Não é não, pastor? Ele mostra, ele aponta. Ele aponta. Então a lição fala assim, ó, ele é o intérprete da verdade. Uau, isso é demais. Mas durante o estudo, né, a gente também teve, até o pastor citou, eles trazerem todas as verdades, né, a igreja ser detentora de todas as verdades, acabou trazendo algumas culturas, como, por exemplo, a salvação pelas obras, né? Se eu não fizer, se eu tenho que fazer isso, aquilo, as indulgências, mas através do estudo, a gente vê que somente a graça, né, através de Cristo, que é o plano da salvação. Então, a importância da gente estudar e ter a ação do Espírito Santo para que a gente possa entender o que ela realmente quer dizer. Enquanto a gente só segue o que os outros falam, a gente pode cair nessas situações de não entender e acabar agindo de uma forma de acordo com a cultura, por exemplo, na questão da salvação pelas obras, né? Esses primeiros cristãos, eles não eram maus. Não estamos aqui falando para dizer que a igreja tal está errada, está certa. Não, a informação não estava correta. O que o inimigo queria? Ele queria lançar trevas sobre o ministério de Cristo. Ele está sempre querendo fazer uma contrafação. O problema dele é com Cristo. Ele quer neutralizar, como diz o profeta Daniel, o sacrifício de Cristo. Então, as pessoas tinham medo de sofrer como o povo de Israel sofreu no Egito, sofreu em Babilônia, né? E eles tinham medo dos castigos de Deus, então eles começaram, como os fariseus, a criar tradições e normas para serem fiéis a Deus. Só que esqueceram do âmago. Não é a minha bondade que eu não tenho
quem vai me justificar perante Deus. É o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo que eu só encontro na palavra. Então, Cristo saiu de cena, mas os reformadores começaram a trazer, não são essas indulgências que eu pago, as leituras que eu faço, o flagelo, o autoflagelo, né, ou um monastério que vai me ajudar. Eu só conseguirei com Cristo. Essa é a descoberta da reforma. Né? Eles trazem a Bíblia e quando eles chegam na Bíblia, a Bíblia apresenta a Cristo, conforme João 5,39. As Escrituras falam de mim. E eles descobrem que a pérola de grande preço, a Bíblia é só o mapa, porque a pérola de grande preço é quem a Bíblia apresenta, é a solução que é Cristo. Cristo foi tratado, diz o nosso texto, como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Então a gente não precisa viver no sacrifício, porque ele tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos viver como ele vivia no céu. Agora uma coisa, pastor Osmar e Dani, isso que o pastor Osmar está colocando, se você transportar isso para os dias de hoje, você vai perceber que é alguma coisa meio que intrínseca na vida pecaminosa humana. Você pode perceber, todo mundo que frequenta uma igreja, assim, mesmo que inconscientemente, ela tenta fazer as obras como, tipo assim, para merecer a salvação, alguma coisa. Você pode ver, igrejas que são protestantes, fazem as campanhas de 7 sextas-feiras, faz a campanha disso, campanha daquilo, e as pessoas fazem porque elas pensam que fazendo algo, elas vão ser abençoadas. Então isso está intrínseco na vida humana pecaminosa. E é muito difícil você, na prática, separar uma coisa da outra, porque sempre a pessoa quer se sentir merecedora. Né? Eu mereci, eu lutei, então eu conquistei isso daqui. É uma coisa da vida do ser humano pecador. Porém, a Bíblia, em Efésios 2, 8 e 9, que aparece na nossa lição, fala que a salvação é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma coisa tão simples de entender que se complica na hora de entender. Sabe assim, quando a coisa é muito simples e você fala assim, não, é muito simples, eu tenho que complicar esse negócio um pouco para ele ficar mais interessante, para ficar mais empolgante. Quando, na verdade, as pessoas se atrapalham. Quando fala assim, bom, eu sou salvo pela graça, através de Cristo, pela graça, então não preciso obedecer à lei, ou outro extremo. Né? Então acaba criando um problema. Então a gente tem que pensar assim, a salvação é pela graça, somente pela graça. Mas você é salvo do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Ok, então se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Então veja como as coisas são muito interligadas. Então você não pode cometer esse erro de achar, eu sou salvo pela graça, então agora eu posso quebrar a lei de Deus. Não, senhor. Quem é salvo pela graça é salvo do pecado. E pecado é transgressão da lei. A gente guarda a lei não para a gente ser salvo, mas porque a gente foi salvo. A gente faz boas obras, devolve o dízimo, guarda os 10 mandamentos, frequenta a igreja, cuida da alimentação, cuida da conduta cristã, não para ser salvo, mas porque Cristo já nos salvou. Quando Cristo me salva, eu sou batizado, você que não é batizado. Quando eu sou batizado, eu recebo a pessoa do Espírito Santo para viver em mim. Ele me dá condição de viver uma vida diferente da que eu levava. Então eu vivia e praticava coisas de perdido. Mas agora eu fui salvo, eu vou viver da mesma forma? Não. Esse Espírito que agora habita em mim, ele me dará as condições para que eu viva em novidade de vida. Eu era inimigo de Deus, agora estou sendo conduzido a uma amizade com Deus, de leitura da palavra, aí eu vou sendo transformado e muda a minha linguagem, meus objetivos, meus propósitos, mas não são resultados de meu esforço pessoal, porque eu aceitei Cristo também, não é antes nem depois, não, é a presença de Deus em mim que vai produzindo frutos de obediência. Eu amo tanto porque Ele deu a vida por mim, que eu vou buscar me entregar a Ele para que Ele produza frutos de justiça em mim. O que conclui a lição aqui, né, foi isso que vocês citaram, que o fruto, né, aquilo que a gente vai produzindo, as atitudes que a gente tem, é o resultado. A nossa obediência que vai chegando nesses frutos da fé. Então, justamente porque fomos salvos, porque amamos a Cristo, seguimos a lei, a nossa vida vai sendo demonstrada, nas nossas atitudes a gente demonstra aquilo que a gente crê, né? Aqui em Romanos,
a gente vê isso daí. Esses versos, eles nos ensinam sobre a salvação através de Cristo, somente da justiça de Cristo, né? Como vocês já colocaram aqui. E o resultado, o fruto da nossa fé acaba sendo a obediência, acaba sendo o fruto da nossa fé. Uma coisa impressionante que a lição traz é que a graça nos transforma. Isso é uma coisa inexplicável, né? Humanamente falando, você não consegue explicar. Uma pessoa que tinha uma vida errada, torta, uma pessoa que tinha uma vida totalmente contrária aos princípios da Bíblia, quando conhece e se encontra com Cristo e é alcançado por essa graça, acontece, Dani, uma transformação, né? A pessoa que era má passa a ser uma pessoa bondosa. Uma pessoa que era insensível, que era contrária aos princípios da Bíblia, hoje estão orando de joelhos, chorando aos pés de Cristo. Então a graça é tão incrível que transforma o ser humano. Amém. Nós teríamos muito mais coisas ainda para falar, mas nosso tempo aqui também já se esgotou. Pastor Osmar, quer fazer um fechamento a respeito do assunto? Tudo que o inimigo quer me separar da graça e do amor de Deus, me deixando em trevas, mas trevas espirituais, que eu não leia, que eu não busque contradições humanas, para que eu possa viver sempre pensando que eu preciso oferecer alguma coisa para ter direito a algo. Não é assim na Bíblia. A Bíblia diz que Cristo nos amou primeiro, Ele se tornou maldição por mim, Ele me salvou de mim mesmo e me deu condição de viver em novidade de vida. Esse ato de viver em novidade de vida é apenas demonstrar o que Ele fez através de uma mudança. Eu só apenas demonstro o que Ele está fazendo em mim, porque o querer e o efetuar é dele, nem o querer é meu. Então, se nós buscarmos hoje Cristo, que é a pérola de grande preço, que é a pérola que foi escondida na Idade Média, mas que os reformadores trouxeram à tona, a flor da terra, se eu tomar posse desse reino, eu vou achar um objetivo para viver. E aí, ninguém vai me segurar. Eu vou parar na eternidade com Cristo. Amém. Bom, Luiz, também, para concluir? Sim, claro. Eu queria concluir com o título da lição: Fé contra todas as dificuldades. Qual é a sua dificuldade? A fé pode te dar a força que você precisa. Sabe o que diz a Bíblia? A fé remove montanhas. Sabe o que mais diz a Bíblia? Que a fé vem pela palavra de Deus. Sabe o que mais? A fé cura, liberta, perdoa e salva. E sabe o que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Agora eu finalizo com uma frase que eu aprendi e nunca mais me esqueci. 2 frases. A primeira é a seguinte: não pare de orar até que a montanha tenha se movido. Segunda frase: quando você aceita Jesus, Ele tira você da lama. Quando você anda com Ele pela fé, Ele tira a lama de você. Que o nosso propósito de vida, né, seja andar com Jesus dessa forma. Você pode fazer oração, por favor? Sim. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema, por esse assunto tão importante. Ouvir aqui o teu servo, pastor Osmar, explicar esse assunto juntamente conosco, debater e ter tantas pessoas conectadas aqui, estudando a lição, a tua palavra. Senhor, dá-nos uma fé robusta, uma fé fortalecida, de acordo com os princípios da tua palavra. Ajuda-nos a crer e confiar mais em ti, e que a partir de hoje a nossa fé possa realmente estar tão forte, a tal ponto de que o Senhor poderá fazer maravilhas em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada pela presença, companhia de vocês. Obrigada também você que esteve conosco, nos acompanhando, que nós possamos atravessar as nossas dificuldades através do exercício da fé. Te vejo no próximo encontro, na próxima semana.